Uribe, vamos falar um pouquinho sobre essas expectativas ainda de angariar fundos para o Fundo de Florestas Tropicais, né? Porque hoje tem mais rodadas de negociação. O presidente Lula, é claro, está abordando o assunto em todas essas bilaterais. Tem 3, pelo menos, marcadas para hoje. O presidente, com certeza, espera alguma sinalização. A gente fez destaque para a Alemanha, que já havia sinalizado algo nesse sentido. Não se sabe quanto ainda. A Espanha também. Houve essa frustração com a França, como o Gustavo Uribe estava pontuando, assim como em relação a outros países que estão um pouco mais receosos. É o caso do Reino Unido. A gente já trouxe essa informação ontem para vocês. E o que acontece nesse momento é o seguinte: o presidente Lula quer usar esse fundo para florestas como uma vitrine sobre a política externa, até para um próximo mandato, né? Conseguir esse feito seria para ele essencial para dialogar com o restante do mundo e alavancar essa pauta do meio ambiente, que andou um pouco esquecida nesse primeiro mandato, né? Foi muito discutida ali inicialmente com a vinda da Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, e depois ficou um pouco de lado. Então, essa é a avaliação de integrantes do governo, que o presidente Lula pode usar essa pauta para alavancar o tema de maneira internacional. Para isso, é claro, os esforços precisam continuar. Há quem olhe o copo meio cheio e meio vazio. No caso do ministro da Fazenda, ele está olhando o copo meio cheio, porque ele chegou a apostar em 10 bi de investimento, já são quase 6 bi nesse primeiro momento, e a expectativa de subir um pouco mais ainda hoje com novos aportes. O que fica para o ano que vem, segundo a expectativa desses integrantes? Reino Unido, que já falou que vai esperar a viabilidade, ou seja, o fundo se consolidar. Canadá e China, muito importante, maior poluidor do mundo, pode ficar também para o primeiro trimestre de 2026. A justificativa, segundo esses integrantes, é que os orçamentos desses países vão fechar ainda no ano que vem, até março, portanto, há essa aposta de que esses países façam investimentos no fundo. Eu estou falando em investimento e repetindo para vocês, porque esse é um ponto diferencial desse fundo. Não é um fundo de doação que o dinheiro fica lá, como é o fundo da Amazônia. Há um retorno, então tem toda uma dinâmica construída para que haja o retorno em um ano, aproximadamente, depois do primeiro investimento, a esses países que investiram. Para ficar mais claro, o que está sendo sempre debatido aqui, né, e reforçado pelo governo brasileiro, é um modelo que rompe com os tradicionais, né, porque cria esse retorno a cada dólar investido pelos governos, outros 4 dólares são alavancados. A informação, inclusive, é do Ministério da Fazenda. Quem está à frente da formação desse fundo é o secretário João Paulo de Rezende. O Banco Mundial aparece como administrador, responsável ali pela supervisão e pela gestão. Pelo desenho, 20% dos valores devem ir diretamente. Esse é outro ponto também muito reforçado aqui para os povos indígenas e comunidades locais. O presidente Lula fez questão de visitar essas comunidades em Belém, que são comunidades que serão afetadas pelas decisões que sairão da COP30. Lembrando, COP30 só começa na segunda-feira, tá? A gente está falando aqui negociação, mas são negociações prévias, né? Cúpula dos líderes é quando esses países apresentam suas metas, suas ambições, o que vai ser discutido na COP a partir de segunda-feira, a portas fechadas, fechadíssimas. A gente não tem acesso, são negociações muito demoradas, então qualquer acordo demora muito para sair. Vamos ter que contar, Gustavo Uribe, muito aqui com a paciência da nossa audiência, mas como a gente acaba descobrindo tudo, é claro, a gente vai trazendo os bastidores aqui em tempo real.